Momento da virada, uma pausa que pode mudar tudo. Eu quero trazer hoje uma reflexão. Será que essa pessoa é a certa para você? Quantas vezes nós estamos em um namoro, em um noivado, em um casamento, ou até em relacionamento com amigos, ou então em meio profissional, e a gente coloca aquele ponto de interrogação. Será que eu estou no lugar certo? Será que essa pessoa é a certa para mim? Exatamente sobre esses dilemas, conflitos, eu quero conversar com você hoje. Jugo desigual. O que significa então jugo desigual? Muitos trazem de uma forma da espiritualidade, poxa, será que essa pessoa é católica, essa aqui é crente, essa aqui é espírita, essa aqui é muçulmana, enfim, diversas outras religiões. Será que o católico casa com o crente pode dar certo? Será que o espírita casar com o católico dá certo? Estou dizendo sobre pontos que a gente tem de referência que pode trazer conflito, que nós trazemos então que também é um jugo desigual. Mas muito além dessa camada que é da espiritualidade, de igreja, de religiosidade, eu quero trazer no dia a dia e na prática. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que no seu dia a dia você vai perceber como reduzir os seus conflitos e se aproximar das pessoas certas para a sua vida também. Jugo desigual. O que significa isso? Ao invés de dois estarem olhando para o mesmo alvo, um está puxando para o lado e aí, para poder equilibrar, um tem que fazer muito maior força do que o outro. É como se eu estivesse me esforçando para colocar o outro no trilho, arrastando o outro para cá, e aí eu vou perdendo potência, me levando ao desgaste. E talvez é isso que você percebe na sua relação com o teu namorado, com o teu noivo, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus funcionários, com os seus amigos, com os seus pais, enfim, relacionamento com pessoas. Então, muito além dessa camada, o que é então na prática o jugo desigual? O jugo desigual é quando um compartilha que tem um alvo, por exemplo, eu quero emagrecer. E eu tenho aí uma união que eu falo que quero começar então a fazer atividade física, quero também cuidar da minha alimentação, melhorar o meu sono. E aí quando eu vou fazer essas práticas, a pessoa que está do meu lado começa a criticar, começa a ser a pessoa que não apoia exatamente essa transformação, essa mudança. Então nós temos aí sim já também um jugo desigual, que é, ao invés de potencializar e trazer o olhar para a mesma direção, eu começo a ter resistência. E quando isso acontece, naturalmente vai ter conflito nesse relacionamento, porque aquilo que faz sentido para você deixa de fazer sentido para o outro. E aí o outro não contribui, e aí o que vai causar? Desgaste, irritação, perda de paciência, briga, conflito, agressões físicas, agressões verbais, perde, como se diz, o sentido de estar junto, porque também perde a própria admiração. A chave, a fórmula de um relacionamento é, primeiro se admira, depois então tem o desejo de estar junto e depois também tem a parte do desejo junto com o respeito, que é o tripé, admiração, desejo e respeito. E se eu tenho essa quebra que vem da admiração, que é o jugo igual, eu acabo negligenciando e perdendo esse degrau. E agora no seu dia a dia? Olhando para o seu relacionamento, você tem duas opções. Se você já é casado, então não tem. Você tem que fazer isso dar certo. Você pode ter começado por motivos errados, mas você vai persistir e permanecer pelos motivos certos também. Agora que você está tendo esse conhecimento, você tem a possibilidade de avançar ajustando para que o jugo seja realmente igual, em conjunto para vocês. Mas se você então está namorando ou então também é noiva, você pode também dar um beijo e liberar o destino da pessoa. Hugo, como que acontece isso que você está trazendo para mim? Será que eu posso pedir para sair desse relacionamento e outros que estão casados continuam no relacionamento? É exatamente isso. Agora, nesse momento, você está namorando com alguém que tem um hábito que você não gosta e nem admira. Pode ser beber em excesso, pode ser o tabaco, o cigarro, o uso de drogas, ou seja, coisas que você não percebe que vai fazer parte do futuro. Quando você estiver casado com essa pessoa e essa pessoa for o pai dos seus filhos ou então a mãe dos seus filhos, você percebe que isso vai gerar problema no seu futuro. E aí quando você fala, nossa, mas na Bíblia fala que é pra gente tolerar. Tolerar
é uma coisa e suportar é outra. Tolerar é saber que o amor é incondicional, mas intimidade é condicional. Eu posso tolerar o outro, mas eu tenho um limite para aquilo que ele pode participar da minha própria intimidade. E aí sim, intimidade é condicional. A intimidade é somente aquele que tem o alinhamento frente à minha espiritualidade, frente àquilo que eu tenho de pensamento, de princípios e de valores e também de atitudes práticas. Então, com essas pessoas que estão exatamente alinhadas comigo, eu tenho intimidade. Mas eu, obedecendo um princípio, amo a todas as pessoas, que isso é incondicional. E agora, se você está iniciando um relacionamento e você vai ficar pensando, mas no futuro eu acho que ele vai mudar, no futuro eu acho que ela também vai mudar. Eu falo que você não tem o controle sobre a outra pessoa. Cabe você respeitar, porque será que o valor é compatível para você começar a construir isso no futuro? Que talvez hoje você não se incomode por uma fase que você está, mas a persistência, a permanência com esse comportamento pode gerar com você a disruptura da própria admiração e esse relacionamento vai deixar de fazer sentido também. Se você já é casado, você pode ter começado pelos motivos errados, mas agora você tem sim a opção de continuar pelos motivos certos, que é começando a alinhar o jugo e a fazer o quê? Direcionar para que novos hábitos sejam construídos. Ao invés de ser aquelas palavras de ataque, de rejeição, de briga, de conflito, você começar a se posicionar dando o exemplo e suporte. Suporte não é suportar e sufocar os seus próprios sentimentos. Suporte é você dar condições para que o outro possa mudar de fase e conquistar a sua melhor versão. Seja com bebida, seja com alimentação, seja com atividade física, seja com trato e relacionamento com as pessoas, com comunicação, enfim, todas as áreas da vida. Que você possa, primeiro, ao invés de apontar o que ele não faz ou o que ela também deixa de fazer, mas você sim, ser aquele suporte que pega na mão, auxilia, direciona para que o alvo da evolução, da mudança do comportamento seja fortalecido a cada atitude sua também. E aí nós vamos alinhando o próprio jugo, porque a Bíblia diz que o povo padece de conhecimento, a falta de informação. Então, por isso, nutrindo frente ao futuro que você consegue alinhar, porque família não se abandona e família foi feita para durar para sempre. E se você já passou a fronteira do casamento, você sim pode se esforçar para que a sua família seja uma quebra de padrão e o começo da melhor versão. Não importa de onde você saiu, o importante é o alvo que você tem para chegar. E também quero compartilhar com vocês sobre o término de um namoro e um término de um noivado. Ou ele teve o início pelo motivo errado, então por isso uma ruptura, ou então a continuidade pelo motivo certo. O namoro é para acabar e o noivado também, mas o casamento é para ser para sempre. Revisa agora, olha para a sua própria história de vida, olha para o seu momento atual e olhe ao redor. Onde que você percebe que tem jugo desigual? Eu falo que aqui em casa, conversando com a minha esposa, a minha história de vida e a história de vida dela são coisas que realmente são diferentes. Ela mora aqui em Santa Catarina e eu vim do estado do Paraná. A minha cultura trouxe, por exemplo, que eu gosto de comer carne. E ela veio de uma outra cultura que gostava bastante de comer peixe. Mas aí eu falo, poxa, então a gente não dá certo porque eu gosto mais de carne e ela gosta mais de peixe? Eu acho que isso é tão raso em uma camada que é os dois aprenderem a ceder. Não precisa nem ter o excesso de carne e também nem o excesso de peixe, mas que nós possamos sim ter a liberdade de nos alinhar para que a nossa alimentação seja saudável, mista e que sim, nós possamos ter o equilíbrio também na nossa própria alimentação, eu cedendo e participando da alimentação e desfrutando com ela no peixe e ela também no limite dela na própria carne comigo. Esse momento de entender um ao outro, eu falo que nós somos feridos onde nós não somos compreendidos. Porque se eu somente falar que ela não gosta de carne sem entender a história, eu estou construindo uma barreira,
algo que realmente vai afastar a gente e possivelmente até a perca dessa própria admiração. Mas se eu começo a entender a história dela, eu falo que ela entende que eu tenho o entendimento desse contexto dela, e aí eu consigo trazer também os benefícios que nós podemos ter do alinhamento desse jogo. O que você tem comunicado com quem está ao seu lado? Você comunica para essa pessoa as informações que podem trazer para ela o entendimento, o conhecimento, que vale a pena ela quebrar a bolha dela e ir adiante para ser um passo de evolução? Ou então você fica lá martelando e reforçando que nesse campo de batalha tem alguém que está vencendo, que pode ser você, e o outro realmente se sentindo oprimido, sufocado e também derrotado. Entenda que relacionamentos são feitos para poder um contribuir com o outro e que nós possamos sempre despertar do outro numa relação que seja conjugal, ou então de amigos, ou então de funcionários, que seja realmente para despertar o talento, a melhor versão e a evolução de cada um. E quando a gente lembrar desses relacionamentos, nós possamos ser as chaves de mudança, de crescimento, de que realmente valeu a pena esse contato, que pode ser em um único momento, ou então na construção de uma amizade duradoura, mas que realmente faça grande diferença de vencer. Antes de pensar que o jugo é desigual, pense na verdade o que pode fazer com que vocês tenham uma unidade na espiritualidade, que o foco seja sempre em Jesus, que você possa ter um alinhamento sobre as emoções, os pensamentos, que vocês estejam abertos com um coração humilde e ensinável de aprender a ser melhor, e também práticas no dia a dia de como um pode contribuir com o outro. Exercite dia a dia as linguagens do amor, seja as palavras de afirmação, seja então os toques físicos através então de um beijo, de um abraço, de um aperto de mão, de um carinho, de um passar a mão no cabelo, ou seja então dando realmente os seus ouvidos, a atenção para essa pessoa, seja sentar, apenas ouvir a história, que é simples, mas tão poderoso para quem tem importância para isso, seja também atendendo os seus próprios pedidos, por exemplo, pega um copo de água para mim, eu falo que é um ato de serviço que traz o valor para essa relação se nutrir também, e também digo sobre os presentes, não esperando as datas e os marcos, seja de aniversário ou festividade, mas o presente de reconhecer que essa pessoa tem um grande valor, que através dessas valorizações a gente constrói a nossa melhor relação do que desconstrói aquilo que foi feito para durar para sempre. Invista cada vez mais no ser humano. Esqueça as coisas que são as diferenças, mas que frente às diferenças nós podemos ter unidade, respeito nas diversidades, mas que o jugo seja sempre em congruência com a nossa melhor versão. E esse foi o nosso momento da virada, uma pausa que pode mudar tudo, mas que você escolha ser cada vez diferente do seu ontem e que a sua melhor versão nasça cada dia. Até a próxima!